A partir de agora na Showtime, Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, amigos ouvintes, num oferecimento de Alcel Pro Saúde. Agora com o Alcel Zap, onde você encontra tudo pela forma digital. Você vai ter uma carteirinha, você vai ter acesso a promoções. Realmente é maravilhoso. O aplicativo Alcel está disponível no sistema Android. Alcel Pro Saúde, sempre com você. E eu, Gilberte Montiel, jornalista e apresentadora, estou com vocês até às 13 horas da tarde, juntinhos. E hoje recebemos com muita honra um grande toxicologista, uma pessoa maravilhosa, que é o professor Dr. Anthony Wong. Dr. Anthony Wong é nascido em Nanquim, na China, e também formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1972. Ele naturalizou-se brasileiro em 1973, quando fazia residência médica no Departamento de Pediatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde ele obteve o título de doutor no ano de 2000. Atualmente é diretor médico e chefe do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, o CEATOCS, da Faculdade de Medicina da USP, médico assistente do Instituto da Criança, assessor do Grupo de Farmacovigilância da Organização Mundial da Saúde, membro da United States Pharmacopeia e vice-presidente do International Forum for Alcohol and Drug Testing. O professor Dr. Anthony Wong também é membro efetivo da Academia Americana de Toxicologia Clínica, da Associação Europeia de Centros de Controle de Intoxicação e de Toxicologistas Clínicos, Associação Internacional de Toxicologistas Forenses, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade de Pediatria de São Paulo e da Sociedade Brasileira de Toxicologia. O professor Dr. Anthony Wong foi eleito para ocupar a cadeira número 19 da Academia Nacional de Farmácia. É uma pessoa extremamente capaz, competente, uma pessoa linda, um homem que dá vida para o seu trabalho, para a medicina e para a nossa sorte. Apesar de ter nascido na China, ele agora é brasileiro desde 1973. Boa tarde, Dr. Anthony Wong. Boa tarde, Rafael. Nossa, depois de tudo isso eu fico assim meio sem jeito. Mas que honra, mas que honra. A nossa honra é muito grande e a sua formação, eu sei que não é só isso, e a gente não poderia ficar o dia todo falando, mas realmente Deus lhe capacitou e lhe deu muito talento, e a sua disponibilidade em servir ao próximo é uma coisa muito linda. Inclusive nós já o premiamos. Eu tenho certeza que o senhor deve ter muitos prêmios, porque a sua trajetória é muito brilhante. Obrigado. Olha, eu espero honrar o seu convite. Eu fico muito honrado, mas honradíssimo mesmo de poder participar do seu programa. Eu espero realmente corresponder à sua expectativa e fornecendo aos seus ouvintes informações úteis da área de medicina, especificamente na área de toxicologia e drogas. Então, mas não poderia ser de outra maneira. Doutor Anthony, hoje em dia as drogas estão muito liberadas. Quais são os problemas maiores que nós temos na nossa sociedade? Bom, em primeiro lugar, que a sociedade toda está observando que a violência no Brasil assim, realmente escapou dos limites, né? Existe corrupção de todos os níveis das autoridades. Existe uma facilitação na sociedade pelos membros, as pessoas que deveriam ajudar a nos uma pista de como devemos nos portar. Os pais estão totalmente perdidos porque eles não sabem como lidar com o problema de drogas tão perto da família deles, ou às vezes, muitas vezes dentro da família. E os jovens estão assim também sem rumo, porque os pais estão perdidos. Quem vai liderá-los nisso? Então, com isso, o Brasil acaba encabeçando a lista mundial de usuários de drogas, né? Como nós também fazemos parte da Organização Mundial de Saúde, das
Centros de Vigilância Internacional de Drogas, de consumo de drogas, essa triste, vamos dizer, posição do Brasil, realmente para nós brasileiros, era mais de coração, realmente é muito triste. E o que uma tem que realidade fazer? terrível, uma realidade tremenda. A partir de que idade as crianças estão tendo acesso à droga? Olha, por incrível que pareça e chocante para os ouvintes, a idade em geral das crianças a iniciar nas drogas é de 9 a 10 anos. Eles têm acesso absurdo. 9 a 10 anos. Seria possível fazer um trabalho com esses pais? Seria possível dar uma noção para essas crianças na escola? Ou essas crianças geralmente nem frequentam a escola? Bom, o que nós temos que fazer é uma mudança radical da nossa sociedade, porque eu sempre falei que o problema de drogas, esse praga, vamos dizer assim, bubônica do século XXI, é o consumo de drogas por todos os membros da sociedade, vai acabar consumindo a nossa sociedade, destruindo como nós conhecemos. O que nós precisamos para enfrentar esse perigoso inimigo, que ainda não é majoritário, mas se não fizermos nada, vai engolfar todos os nossos meios de vida, é mudar o nosso conceito sobre drogas. Existe um descaso, uma total falta de atividade, de ação das autoridades em ensinar as crianças, em ocupar as crianças, principalmente também os professores, sobre os riscos e os problemas das drogas. O que uma sociedade tem que fazer? Ele tem que encarar que esse inimigo é presente, é visível, é concreto. Então, nós temos que, nossos pais, as pessoas de bem, como eles têm acesso, eles têm, como se diz, devem ter mando dentro das suas pequenas organizações, dentro dos seus bairros, eles devem se agrupar, ir para as escolas, certo? Procurar profissionais competentes para ensinar aos professores e aos alunos sobre os riscos da droga. Se uma sociedade não tomar pé firme contra isso, então as drogas vão acabar predominando. Existe uma palavra muito fácil. Os homens de bem são muito sossegados. As pessoas de mal, os traficantes, eles têm um intuito, eles têm que ganhar dinheiro, eles têm que sobreviver, eles têm a necessidade de consumir drogas, então eles são muito mais ativos. Então a sociedade, para enfrentar um inimigo desses, que é um parasita, uma doença infecciosa, nós temos que realmente agrupar-nos, exigir que isso seja tomado uma posição na escola. O que está acontecendo? Os professores estão acuados, os diretores estão acuados, os pais estão acuados, as autoridades policiais estão na defensiva. E aí a droga e os seus traficantes acabam tomando a conta do pedaço, vamos dizer assim. Então, é verdade. O perigo do uso dessas substâncias proibidas, quais são as sequelas e o que é que a gente pode esperar dessa geração com esse tipo de vício? Pois é, então, as drogas, na realidade, nós temos, o que nós temos que começar a falar é que existem muitas drogas, certo? Então nós pensamos sempre em cocaína, maconha, ou então êxtase e crack, etc. Na realidade, a criança começa bem inocentemente com a primeira droga. Primeiro, cheirando cola, ou começando a fumar. É só abrir os olhos e olhar para aqui, e as crianças de 9, 10, 11 anos já estão fumando, já estão bebendo. Então a porta de entrada das drogas não é uma droga ilegal, ilícita, são as drogas lícitas, as drogas permitidas na sociedade, que é o cigarro e o álcool. Então, ao começar com isso, então é importante entender como funciona o cérebro. Eu gosto de 3 coisas. Em primeiro lugar, ao experimentar qualquer dessas substâncias que são psicoativas, ou seja, cigarro, álcool, ou cola de sapateiro, ou cheira a cola, ele liga, certo, no cérebro e libera uma substância chamada dopamina. A dopamina é chamado o hormônio da felicidade. Então, deu isso? Então ele estimula a formação de dopamina. E cada vez que ele chegar perto dessas substâncias, a dopamina vai ser, eu quero mais. Então instiga a criança a cada vez consumir mais. Isso é mais perigoso, então leva na segunda posição. O que acontece? Quando a pessoa tem menos de 8 anos, o cérebro dele ainda não está amadurecida, não forneceu ainda, não tem condições
de criar barreiras. Então, a substância química adentrando o corpo desses pequenos seres, ele fala assim, o corpo não sabe resistir, não sabe enfrentar. E acaba reconhecendo essas substâncias estranhas, que é o tabaco, o álcool e a cola de sapateiro, com a parte do seu corpo. Então ele não rejeita, não repele. Em contrapartida, se uma pessoa começar a experimentar drogas, álcool ou cigarro, depois dos 18, 20 anos de idade, a célula do corpo, o cérebro da pessoa, já cria uma barreira, uma resistência. Então, ele não fica afim, não reconhece como uma parte do corpo. Então, ele repele, ele rejeita. E assim, uma pessoa adulta, ao iniciar a droga pela primeira vez, larga a droga com facilidade. Uma criança com menos de 18 anos, sendo muito pior quando é mais jovem, mais imaturo o cérebro, ele fica mais facilmente viciado. E aí por diante. Então, e tem outro estudo mostrando claramente que quando uma pessoa usa essas coisas aparentemente inofensivas, quer dizer, os adultos acham que é inofensivo porque são legais. Ao usar tabaco ou álcool, essa pessoa tem o risco de usar maconha 65 vezes maior. Não é 66.500%. E se usa maconha uma única vez, ele tem um risco 104 vezes maior de experimentar cocaína. Agora imagine uma criança com 9, 10, 11 anos experimentando, com 11, 12, 13 anos já se experimentou maconha e de lá é um pulinho para começar a usar cocaína, mas não tem dinheiro para cocaína, vai usar o quê? Vai usar crack. Então, e aí os resultados, as consequências são as mais trágicas possíveis. Esse cérebro, essa criança começa a verificar, como todo viciado, todo que conhece alguém é viciado em trabalho, viciado no sexo, viciado em jogos, né? E o quê? Ele só pensa naquilo, ele só faz aquilo. Para de comer, para de estudar, para de fazer coisas produtivas. Aí a saúde vai caindo, aumenta o risco de infecção, acaba a nutrição, vai amaciando, certo? E eventualmente ele fica muito mais sujeito a infecções, a doenças. E obviamente essa pessoa não tem condições de chegar até uma idade adulta com condições de ter uma vida produtiva. Quais são as situações de consumo do álcool e do cigarro mais perigosas para as crianças e também adolescentes, claro? E quais são os riscos envolvidos? Olha, todas as substâncias em jovens são perigosas. Mesmo uma coisa aparentemente inocente, como um remédio, por exemplo. Então você vê que muitas crianças hoje estão recebendo antialérgico, estão recebendo remédio para hiperatividade, né? Certo? Déficit de atenção, que é o é a Ritalina, certo? Ou coisas semelhantes, outros estimulantes, ou estão tomando café em excesso, ou tomando aqueles bebidas energéticas, né? Que tem, sim. Tudo isso são substâncias que viciam. E no cérebro da criança, ele tem um efeito diferente do adulto. Então, dizer qual droga ou qual substância mais perigosa na criança, eu como médico e como pediatra diria, todas são. Então, o que nós temos que ensinar aos pais? Quando você der qualquer substância, mesmo remédio para gripe, mesmo remédio para dor, remédio que para depressão, qualquer coisa, na criança os efeitos são diferentes do adulto. A criança pode ficar dependente, vai afetar a maneira do seu cérebro funcionar. Um exemplo disso, Zadete, é o seguinte: nós temos no nosso cérebro mais ou menos 60 bilhões de células e alguns trilhões de sinapses, são as ligações entre um nervo e outro. Cada vez nós tomamos uma substância química, ele afeta como esses neurônios, essas células do cérebro funcionam. E também como essas células conectam com o outro. Então, eu diria, todas as bebidas. A cerveja não é menos perigosa que a vodka. Um cigarrinho de tabaco não é menos perigosa que um cigarrinho de maconha. Tá certo? Ambos viciam, todos eles viciam. Certo? E nessa realidade, o cigarro vicia mais. Agora, mas dizer que maconha não causa câncer é mentira. A maconha tem uma chance de um risco de causar câncer 3 vezes maior. E obviamente, quanto mais jovem, maior o risco de desenvolver tumores e câncer. E como os pais devem agir
nesse caso, para prevenir ou até resolver essas situações que são tão emergentes no consumo de drogas por seus filhos? Eu tive uma palestra semana passada exatamente sobre isso. Então, outro palestrante falou assim: pais, vocês precisam conversar com seus filhos sobre drogas, desde 9 e 10 anos de idade, falar como é perigoso e tudo. E você tem que começar a continuar isso até 14, 15, 16 anos. Acontece que não pode esse tipo de ação, do pai chegar no filho e falar que é perigoso, não aguça a curiosidade da criança de conhecer a droga? Absolutamente certa, você tem toda a razão, certo? Então, existem maneiras de abordar. Você não pode chegar para o filho e falar assim: filho, vem aqui, senta comigo aqui, ó. Agora vamos falar sobre drogas, né? É como se assim, hoje vamos falar sobre futebol. Não é a mesma coisa. Não. Ele tem que aproximar da criança de uma forma muito mais, não sutil, mas amena. Olha, o que você fez isso? Como está o menino? Aquele menino está com problemas, né? Então vai assim, meio assim, indiretamente. Eu vi uma criança fumando. Tem criança fumando na escola? Tem. Você sabe o que acontece quando fuma cigarro? Então, sabe, aborda de uma forma sutil, indireta, mas principalmente, e mais eu vou repetir isso, mas principalmente com conhecimento, não com achismo, não com preconceito. E para fazer isso, as crianças precisam, os adultos, os pais, têm que se preparar, têm que ler. Se informar, né? Informar-se. O que acontece, as crianças, adolescentes, eles estão na internet o tempo todo, não é verdade? É verdade. Então, eles pescam qualquer coisa. Então, um amigo fala assim: pô, fuma esse aqui, maconha, que é legal. Aí eles vão pesquisar na internet. E, claro, obviamente, vão pegar só as coisas boas, né? Não tanto as coisas ruins. O pai não faz isso. E aí, quando faz, vamos falar sobre maconha, que maconha é ruim pra você. O que está falando, pai? Maconha é remédio. Maconha trata convulsão. A maconha é usado para paciente com AIDS. É remédio, não é droga. Aí o pai fica sem ação porque não sabe como defender. Álcool é ruim. Não é verdade que tomando vinho melhora o coração? E o pai fica sem ação porque ele não sabe como argumentar, não sabe como discutir isso. E os pais não estão preparados. Aliás, fala a verdade, os pais hoje estão bem mal preparados para serem pais, não é verdade? Para tudo, né? Para tudo eles estão mal preparados. Inclusive, eu fico impressionada com a ingestão de cerveja, como a cerveja virou banal, como a cerveja virou um refrigerante, um suco. Todo mundo toma cerveja como água. É uma coisa impressionante como o consumo da cerveja é grande, é alto e liberado de certa forma. Pelos pais, na casa, na família, no almoço, no jantar e quem sabe até no café da manhã. Então, uma falácia, um erro enorme das pessoas é falar que a cerveja não faz tanto mal porque o teor alcoólico é menor do que a cachaça, do que o uísque, né? Do que aquelas bebidas destiladas. Isso é uma falácia, porque não importa a quantidade de álcool, pode ser 1%, 2% ou 60%. Numa criança, adolescente mesmo, menos de 20 anos, qualquer teor de álcool é ruim, é perigoso. Quer ter uma ideia? Você lembra o exemplo do Biotônico Fontoura? Sim. Então, aquele foi o primeiro álcool que os pais deram. Porque ele tinha 16% de álcool, exatamente um licor. Aí quando fizeram um programa de televisão, perguntaram para mim, falaram assim: meu Biotônico não tem problema. Eu falei: como? Esse é perigoso, tem 16% de álcool, tem mais que vinho. É 4 vezes mais que cerveja. No dia seguinte, semana seguinte, a Anvisa tirou do mercado. E agora todos os elixires não podem conter, qualquer xarope infantil não pode conter mais álcool. Mas é isso, os pais... E aí já era o começo, né, vamos dizer assim, o que eu falei, de iniciar o estímulo da dopamina, e com isso, então, aumenta o risco dessa criança, aumenta não, está introduzindo ele ao terreno, ao universo das drogas. O que os pais precisam, e eu sempre estimulo, é o seguinte: façam grupos de estudo. Ser pai não é uma coisa natural. Ser pai exige dedicação, exige preparo, exige principalmente interesse no seu filho. A vida do seu filho está em jogo. Então, tudo é necessário para tornar essa pessoa um elemento útil para a sociedade. É o bem mais, depois da sua própria saúde, o seu filho é o segundo bem mais precioso. E
exige total dedicação, total intromissão na vida dele. Existe algum movimento entre os pediatras para tomar cuidado com, por exemplo, a benzidamida, o inflamatório, enfim, todos esses componentes de medicações infantis? Sim, a benzidamina era um anti-inflamatório que foi muito usado pelos adolescentes para provocar alucinações. O Ceatox liderou um movimento por muito tempo, escreveu para a Anvisa, falei com o ministro da Saúde, que o benzidamina tinha que ser proibido no Brasil, pelo menos o de ingestão oral sistêmico, né? E felizmente, há 5 anos atrás, a Anvisa realmente mandou retirar a benzidamida sistêmica, quer dizer, o comprimido. Hoje só pode usar como colutório ou como para lavagem vaginal, etc., higiene íntima. Mas, então, nós, do Ceatox, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, fizemos esse apelo e a Anvisa atendeu e hoje foi proibido. Então, foi bem sucedido, não é verdade? A gente tem que fazer isso com muito mais outras coisas, né? A minha preocupação é se algum outro medicamento, os componentes, eles são estudados e há, assim, um corporativismo entre os pediatras para que não sejam dados esses remédios, porque os pais não sabem, o médico manda dar, a gente vai lá e dá, né? Então, entre os médicos, existe essa preocupação? Existe, sim. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria de São Paulo, todos os pediatras, durante seu curso de residência, são informados do risco de over-medication, né? Quer dizer, medicação exagerada, dar remédio demais. Então, nós temos essa consciência, mas infelizmente a aula, o curso de toxicologia não é dado na maior parte das faculdades de medicina, certo? Inclusive, nós conseguimos com que a Assembleia Legislativa de São Paulo passasse uma lei legislativa obrigando uma cadeira de toxicologia clínica em todas as faculdades de medicina estaduais. E por motivo, foi aprovado pela Assembleia, mas infelizmente o Executivo acabou vetando, não sabemos por quê. Mas de qualquer forma, nós fazemos essa campanha em todas as faculdades. Acabamos de ter um curso agora para estudantes de medicina e estudantes de farmácia de toxicologia, né, e enfatizando realmente do risco das drogas e como nós devemos combatê-los e ensinar as famílias quanto a isso. Mas eu acho, viu, Zé, se nós pudermos, e você tem uma arma extremamente poderosa aí no Rádio Show, né? Eu acho que é extremamente poderosa, de convocar os professores, autoridades de escola, de tornar o ensino de drogas, certo? Alerta sobre drogas obrigatório em todas as escolas primárias e secundárias aqui no Brasil, se possível, mas principalmente aqui em São Paulo. Certo. Acabei de receber uma pergunta aqui do Lácio Glauco. Quais são as suas sugestões para que fiquem melhores as políticas públicas aqui no Brasil, na área de farmacovigilância e intoxicações ligadas ao consumo de álcool por crianças e adolescentes? Uhum. Olha, não há falta de boas leis obrigando ou restringindo ou punindo quem introduz drogas ou álcool para crianças. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, está muito claro quanto a isso. Está muito claro na jurisprudência. Só que falta a vontade política de levar essas determinações à sua decisão final. Então, eu acho que é muito importante que todos os pais que têm filhos na escola, eles têm uma voz, né, de alguma maneira, na direção da escola. Então, exigir que a escola faça palestras, faça semana contra drogas, desde na mais tenra idade, a partir de 9, 10 anos, quando a criança pode estar sendo já introduzido a droga. Olha, com isso, dando essa informação útil, alertando sobre o perigo, alertando os problemas que causam a droga, para uma criança que tem 9, 10 anos, ele vai carregar essa informação com ele. Se você levar essa informação para a criança apenas começando com 14, 15 anos, já está muito tarde. Que muitos desses, nós temos estatística mostrando
que quase 65% de adolescentes a partir de 14 anos já experimentaram álcool, já tiveram um porre alcoólico e 35% já experimentaram maconha. Então, obviamente, os pais, a sociedade, as igrejas, a comunidade como toda tem que agir agora, preventivamente, para que daqui a 10 anos nós temos esses jovens que serão adultos, estejam preparados a enfrentar, a rejeitar, a dizer não às drogas. Doutor Anthony, nós seríamos hipócritas se nós disséssemos que, por exemplo, numa comunidade onde o pai fala, neném, vai ali comprar um cigarro pro papai, vai lá comprar uma pinga, e ele vai lá e compra. E isso não acontece nada, porque a venda de bebidas e cigarros para menor de idade dá multa e prisão, mas nesse caso a gente sabe que não tem. Então, é uma coisa difícil de controlar, é uma coisa difícil da gente poder ter esse tipo de conscientização. A não ser mesmo nas escolas. Eu acho que as escolas têm um papel muito importante, não é? Eu concordo plenamente. Eu acho que isso realmente, a nossa judiciário é muito leniente. As autoridades policiais não são preocupados com esse grave problema. Eles são preocupados com o crime, são preocupados com o latrocínio, etc. E não com essa criança que está comprando cigarro ou álcool, até álcool, né, para os adultos. O que eles não estão entendendo, e acho que isso é uma visão extremamente estreita, certo? De que essa criança comprando faz mal. Muito pelo contrário. Ao coibir isso na criança, o que ele está fazendo? Ele está conscientizando essa criança, esse pai, que ele está fazendo uma transgressão, certo? Um crime que tem uma multa uma pena extremamente pesada. O que acontece? Então essa criança não vai comprar. Então ele vai começar a não ficar, certo? A ficar, assim, resistente a fazer essas coisas. Olha, só com isso, a policial já deu, a autoridade policial já deu uma mensagem: olha, meu jovem, você não pode usar isso. O que acontece? Ele salvou uma criança do tráfico. Agora, se ela não tem problema e permitir isso, esse jovem tem uma grande possibilidade de ser traficante de futuro. Então, esse problema no Brasil, e eu como pediatra estou dizendo isso, nós somos muito lenientes, nós menosprezamos os pequenos sinais. As grandes catástrofes acontecem pelos pequenos sinais. Não existe um terremoto que não antes já tenha dado sinais de pequenos tremores de terra, não é verdade isso? É verdade. Então, é a mesma coisa no nosso comportamento. Nós temos que ter a prevenção dos pequenos sinais, né? A prevenção, certo? Dos pequenos sinais, para não ter uma tragédia futura. E a tragédia hoje é esse grande número de crimes, esse grande número de adolescentes e jovens matando, roubando, para ter um pequeno dinheiro para consumir crack. Nós alertamos isso há 15 anos atrás. Eu fiz esse programa para o Fantástico. Eu falei assim, se nós não coibirmos o tráfico de crack, esse vai ser a tragédia da nossa sociedade. 15 anos atrás, eu falei para o Caco Barcelos. E olha o que nós temos aqui, foram proféticas. Então, agora nós podemos resgatar, porque nós temos um pêndulo nisso, tá certo? O pêndulo vai para um lado, vai para o outro. E nós todos, brasileiros de bem, temos a obrigação de resgatar o nosso país. E principalmente, resgatar o nosso país através do resgate dos nossos filhos. Começa em casa, não tenha dúvida. Agora, eu tenho a pergunta do Bartolomeu. Qual a droga que faz menos mal ao jovem? Não tem nenhuma. O álcool ou a maconha? Não tem uma, são todas ruins. Lembra de uma coisa, no jovem, não importa se você está dando cocaína, ou está dando crack, ou está dando maconha, cigarro, ou até uma taçazinha de vinho. Não é esse o problema. É que qualquer dessas substâncias vai no jovem liberar uma coisa chamada dopamina e noradrenalina, além de serotonina, glutamina, outras, mas principalmente é serotonina e dopamina. Então isso já leva esse cérebro a ficar interessado em consumir mais drogas. O que o seu ouvinte está preocupado, o que dá mais dano imediato, o que vai provocar morte? Gente, não é esse o problema. Para cada morte por drogas, existem 1000 jovens doentes por causa do uso de drogas.
Então, a morte é o último, ele é menos importante, mas esses 1.000 pessoas, crianças ou jovens, viciados em drogas, ele vai onerar o nosso sistema de saúde, vai onerar nosso sistema de prisões, certo? Ele vai aumentar o gasto com segurança, porque tem mais policiais na rua para coibir crimes. Então é tudo preventivo. Como médico e pediatra, nós falamos o seguinte: uma onça, quer dizer, um grama de prevenção vale por 1 tonelada de doença, certo? Ou seja, se alguém investe na prevenção, você economiza os hospitais. Não existe. É um erro de pensamento dos pais achar que quer dizer, tem droga mais pesada que outra. Não existe. Toda droga começa pequenininho, assim, furtivamente, docilmente, entende? Bem pequeno. E aí depois ele vai crescendo, avolumando, e essa criança, para recuperar, é muito mais difícil se você tivesse esperado até chegar aos 18 anos. A gente às vezes pensa, imagina que a droga está longe da gente, que a droga é uma coisa lá longe, na casa de não sei quem, ou numa comunidade, enfim. Não, eu sei de casos muito próximos. Eu tenho a irmã de uma menina que estudou com a minha filha, que se drogou e teve uma overdose, foi jogada no meio da rua, estuprada, enfim. A menina caiu nas drogas de uma maneira que a mãe não teve como ter volta naquilo. E eu só fiquei sabendo quando a menina faleceu. Um outro caso de uma outra amiga, uma amiga muito maravilhosa da sociedade, proprietária de aviões, uma pessoa bem influente mesmo. O filho namorou uma moça também da sociedade, empresária de calçados, e essa moça viciou o filho dela. Então eles saíam, iam fazer viagens mirabolantes e se drogavam. Acabou com a vida do rapaz, a família da moça mandou ela para a Suíça, para a Suécia, para uma clínica, e a mãe agora está amargando esse filho viciado, sem saber como resolver. Então são situações muito próximas que às vezes entram dentro dos lares da gente e que a gente fica sem saber mesmo como fazer, como agir, não é? Exatamente. Olha, eu posso fazer um desafio? Eu desafio qualquer ouvinte do seu programa ou qualquer cidadão do Brasil que não tenha alguém envolvido ou com problemas de drogas na sua família. Eu faço não existe alguém, ou no primeiro ou segundo grau de parentesco, no máximo, não precisa nem chegar ao terceiro grau de parentesco. Eu desafio alguém para me dizer que alguma família não tem problema de drogas até a segunda geração, tá certo? Não existe, você está dizendo para mim. Eu desafio qualquer um aqui para me dizer que não tem ninguém sem problema de drogas no raio de 50 metros da sua casa. No Brasil inteiro. Não existe. Então, o que acontece? Outra coisa, Dr. Yong, essas festas, essas raves, a noitada, a balada, os shows, as drogas estão muito aí presentes. E por que não se tomam atitudes mais fortes com relação a esse tipo de É vontade política, novamente, certo? E talvez até envolvimento de propina, etc., no meio, certo? Então, isso realmente é uma coisa que autoridades devem... Eu, com certeza, uma facilitação das drogas nessas redes. Eu posso alertar mais uma coisa importante. Nesses raves, não são as drogas simples que estão ocorrendo. Não é maconha, não é cocaína. É maconha sintética, é sais de banho, é LSD sintético, LSD mais potente que o LSD que nós temos hoje. A maconha sintética, gente, é 100 vezes mais potente que a maconha que você encontra, que é o cannabis que o pessoal está falando. Os sais de banho chega a ser 50 vezes mais potente que a bolinha, aqueles estimulantes que o pessoal toma. Esses sais de banho são 10 vezes mais potentes que o crack. Quer mais? E essas são as drogas que tem nesses raves, nesses Lollapalooza, nesse Rock in Rio, nessas noitadas aqui na Vila Madalena, etc.
É verdade. Tem mesmo, carnaval, enfim. Onde estiver jovens, a coisa está rolando solta e de uma maneira muito fácil. E a minha preocupação é com as futuras gerações e com as nossas crianças, com os nossos jovens que estão dentro dos nossos lares, como protegê-los, né? Então, a informação, como o doutor Antônio está falando, que os pais se informem, que conversem com as crianças de uma maneira não só amigável, mas colocando medo mesmo, amedrontando, chegando na criança e dizendo, olha, se você fizer isso, você vai ficar assim, é isso que você quer? Porque se o nome é droga, né, não é um nome já tão simpático, né? Já diz tudo, né? E é preciso também, além dessa conversa, uma marcação homem a homem, certo? Não por zona, mas marcação homem a homem. Quem joga futebol, quem joga basquete, sabe muito bem o que é isso. É marcar em cima. Vai lá buscar na escola, traz da escola. Abra a mochila sempre. Você não está invadindo a privacidade do seu filho, você está preservando a salvação do seu filho, certo? Ele sempre tem. Fazendo isso, o que acontece? O jovem fala assim, epa, é melhor não fazer isso porque minha mãe vai me pegar, certo? Então eu não vou usar. Esse tipo de disciplina não é punição, é disciplina. Faz com que o jovem não se introduza na droga, ou pelo menos adia até mais tarde o início das drogas, e com isso o dano é bem menor. Olha, gente, é o bem mais precioso que vocês têm. E vocês cuidam melhor do seu relógio, do seu anel, ou do seu carro melhor que seus filhos? Lamento, então você merece o castigo que você tem. Porque não tem nada mais precioso do que a integridade física e mental do meu filho. É claro, com certeza. Então, a Graça está perguntando sobre os remédios, analgésico, paracetamol. Então, nessa época de dengue e febre amarela, e também todos esses vídeos que tem aí, é comum as pessoas, obviamente, a maioria delas tem febre muito elevada. Nós dispomos de 3 tipos, né? Nós temos a dipirona, nós temos o ibuprofeno e temos o paracetamol. Essas viroses que têm problema, que afetam o fígado, que é especificamente a febre amarela, dengue, esses dois, então eu preciso ter muito cuidado com remédios que podem também levar toxicidade ao fígado. De todos os remédios, a dipirona é o mais segura. Não deixa ninguém enganar, falou outra. Eu faço parte da Organização Mundial de Saúde, então nós discutimos isso muito. Então a dipirona é mais segura. Ibuprofeno também é muito seguro, não tanto quanto o dipirona, mas é bastante seguro. Agora, o menos seguro para doenças como dengue e febre amarela é o paracetamol. Por quê? Porque o paracetamol ele não é tão eficaz quanto a dipirona e o ibuprofeno para baixar a febre e de manter a temperatura baixa. Então, o que acontece? A pessoa começa a tomar maiores doses ou mais frequentemente. E frequentemente ele atinge um nível que passa a ser tóxico para o fígado. Ora, se ele já tem efeito sobre o fígado, e a doença e o vírus também provocam lesão ao fígado, é esperado de que as lesões no fígado sejam mais frequentes. Agora, fora disso, se você usar paracetamol de uma forma bastante, como se diz, correta, bastante parcimoniosa, ou seja, com intervalos de 6 horas, e uma dose, como o médico prescreveu, ele é um excelente analgésico e é bastante seguro. O risco é quando toma uma dose muito elevada. Também é muito importante, em nosso centro, nós detectamos que o paracetamol, infelizmente, é umas drogas muito usadas para tentar suicídio. E aí, precisa salvá-lo o mais rápido possível, em menos de 12 horas, porque senão o fígado torna-se totalmente, entra em falência hepática e é irrecuperável. Certo, então já estou respondendo para você, Carlos, Mariana e Emília. E eu tenho aqui a pergunta do Bruno. Ele perguntou se paracetamol e dipirona juntos faz mal. Não é isso. É chover no molhado, né? Então, você dando um remédio que é analgésico, que é dipirona e antitérmico também, por que você vai tomar também paracetamol? Ou vice-versa, certo? Então, aí, se você usar os dois, eles podem ter efeito aditivo. E aí, a sua temperatura vai cair lá para baixo, né? Verdade? E você pode até afetar outros órgãos, porque você está tomando remédios, né?
Lembra uma coisa? Mistura, né? Não existe remédio seguro. Todo remédio, ele se tomado de maneira exagerada, de forma inadequada, ele pode levar a algum dano ao nosso corpo. Não existe remédio 100% seguro. Lembre, nem as vitaminas são 100% seguros. Você não pode exagerar nas doses de vitamina. Nem na vitamina C, nem vitamina A, nem vitamina D, nenhum vitamina. Paracelso dizia, tudo no mundo é tóxico. A diferença é o remédio, o veneno está na dose. Remédio e depois tomar um meprazol para não fazer mal, né? Exatamente. Não é verdade? Todo mundo fala isso. Toma tudo, depois toma um meprazol. Pois, e quem prescreve muitas vezes é o médico, né? E o médico não sabe como o meprazol é problemático. O meprazol, ele faz com que o fígado pare de secretar ácidos. Eles dão até o meprazol para criancinha de 1 ano, 1 mês, 2 meses, 3 meses de idade. Não dizemos que é o meprazol, outros, ranitidina, pantoprazol, todos esses. Ele inibe a secreção de suco gástrico, que é o ácido clorídrico do estômago, e diminui então essa formação, então o pH, né, a acidez do estômago sobe. O que eles esquecem é essa acidez do estômago é muito importante para esterilizar a comida. Então quando a comida vem, ele não é 100% estéril, concorda comigo? Então aquela acidez mata a bactéria e mata vírus. Agora, se você diminuir a acidez, a bactéria sobrevive. E o que vai acontecer? Ele passa para o intestino e provoca infecção intestinal, ou até pior, ele pode até invadir o corpo e provocar uma infecção, uma bacteremia, uma infecção generalizada. Isso já foi demonstrado. O uso de antiácidos, tanto em adulto como em criança, só pode ser usado por um tempo limitado, até acabar aquela dor de barriga, ou a gastrite, ou úlcera, etc. E não pode continuar, você não pode tomar indefinidamente. Toma durante 1 mês, no máximo 1 mês e meio, aí você tem que parar, porque senão o seu corpo vai sofrer. Então é importante que nós lembramos. E eu posso fazer mais um recado, que é importante sobre remédios? A nossa sociedade está ficando extremamente medicamentada. Desculpe a palavra, mas são invenções nossas. Por quê? Sim. Existe remédio para tudo. Existe remédio para quem está triste, tem remédio para quem está alegre demais, tem remédio para quem está muito lento, tem remédio para quem está hiperativo, tem remédio para quem está cansado, tem remédio para sexo, tem remédio para diminuir o sexo, etc. e por diante. Então, nós medicalizamos os nossos comportamentos. Entende? Então, em vez de... Com as meninas, os jovens, vou para uma festa. Você lembra quando você ia para a festa? Então era aquele preparo, 1 semana antes, e aquela expectativa, aquela ansiedade, procurava roupa, se vestia, não é verdade? Então aquele build-up, isso aqui de dopamina nossa, enérgica, era natural. Hoje não. Vem uma festa amanhã, não tem problema, eu tomo um clonazepam, eu tomo uma ritalina, eu tomo um êxtase, pronto, estou bem na festa. Aí acabou. Quer dizer... eu já reparei que nas festas dos jovens, mãe, eu vou no churrasco. Tá bom, vou te levar. Chego no churrasco, não tem carne, só tem bebida. É cerveja, é tequila, é rum, é vodka. É tudo desse lado, né? Isso é a carne. Não, eles não precisam de comida para nutrir. Só o álcool é suficiente para deixar eles com calorias. E mas isso, tá demais. Olha que absurdo dos pais. Eu tenho tantos pais que assim, olha, quando meu filho vai para uma festa, eu faço esquenta na minha casa. Mas por que você faz esquenta na minha casa? Então, pelo menos a minha bebida é garantida. Eu sei a origem dela, então já satisfaz e quando chega a festa não precisam beber. Que absurdo! Você acha que a criança, o jovem, adolescente, vai parar de beber só porque você encheu a cara em casa? Ele vai na festa e vai tomar mais um pouquinho. E é muito importante alertar os jovens adolescentes hoje da Boa Noite Cinderela, viu? Dizendo que o filho morreu ao ingerir álcool e cocaína. Óbvio, né? Então, está falando aqui para o senhor alertar, porque ela está muito triste e que o senhor, por favor, faça um alerta. Por que não pode tomar álcool e então, o que acontece mas isso é uma pessoa que já usou cocaína antes. O que acontece com isso? Existe um sinergismo entre as drogas, principalmente em cocaína e álcool, porque se a pessoa já usar cocaína, mesmo que não habitualmente, mas já experimentou, e toma cocaína, o que acontece? Ao fumar, o corpo pede a cocaína. Ou então ele cheirou cocaína, o crack, ele pede também álcool. O próprio cérebro pede isso.
É uma coisa. A mesma coisa, a pessoa que toma um café puxa um cigarro, não é verdade? Então são duas coisas sinergísticas, e a mesma coisa entre cocaína e álcool. O que acontece nessa hora é que ao tomar um e o outro, o coração fica mais excitável, principalmente por álcool. E aí a cocaína, por ser um estimulante, acaba desencadeando uma arritmia cardíaca, o coração bate fora de ritmo, e ali para e a pessoa morre. Então é por causa disso que a associação dessas mortes súbitas com cocaína. Mas eu vou lembrar também aos ouvintes seus, em absoluta primeira mão, que a maconha não é menos pior. Há vários estudos mostrando que a maconha aumenta o risco de infarto agudo do coração em 4,8 vezes. Então a pessoa que usa maconha tem um risco 4,8 vezes maior, quase 5 vezes, só para ter uma ideia, de ter um infarto logo após o uso de maconha. Então essas coisas as pessoas não falam. As pessoas elas agora não condenam mais a maconha. A maconha é uma coisa leve, é da natureza, é planta. Agora vai ter a legalização da maconha, tá tudo bem, não é assim. Mas sabe o que acontece? Isso sabe o que me lembra até? Aquela época dos anos 40, 50, que, não sei se você lembra, que assiste filmes antigos, Clark Gable fumava, o Cary Grant fumava, Audrey Hepburn fumava, era chique sentar e fumar, todo mundo fumava aquela baforada, etc. Pago isso pelas companhias de cigarro. Então, é uma coisa aceitável. Não, cigarro não faz mal, me deixa feliz por causa da nicotina, etc. E agora, nos últimos 20 anos, 15 anos que detectou que a maconha, o cigarro é danoso para o coração, porque leva a hipertensão e leva a morte, certo? E leva a câncer. Não é câncer só de pulmão, câncer de laringe, câncer de boca, câncer de bexiga, câncer de intestino. As pessoas só pensam que câncer de pulmão. E agora está sendo condenado. E a repetição agora foi para a maconha. A maconha não faz mal, é um remédio, etc. Daqui a 20 e 30 anos vão descobrir que tudo que nós falamos que a maconha é danosa é ruim. E aí vão mandar proibir maconha, e aí vai inventar outra droga. Olha, gente, maconha é perigosa. Os estudos internacionais mostram que ele aumenta o risco de esquizofrenia em 3 vezes. Aumenta o risco de doença psiquiátrica grave em 4 vezes. Rebaixa o QI, o coeficiente de inteligência, que a pessoa perde 10 pontos do QI. As pessoas que fumam maconha, mesmo que esporadicamente, principalmente jovens, têm 4 vezes mais chances de não conseguir completar o seu curso secundário e não entrar na faculdade. Isso são estatísticas científicas. E as pessoas estão brincando com fogo. Não é possível. Realmente é uma coisa impressionante. Nós temos aqui 8 minutos. Opa! Eu vou dar esses 8 minutos para que o senhor possa dirigir uma palavra aos jovens e aos pais. Tá. Obrigado, Zaldete. Eu realmente, eu vou tentar ser bastante sucinto, né? É importante, a coisa que nós temos mais importante na vida é nossa saúde. Meu pai disse uma vez, olha, vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos dar pontos para suas coisas. Então, quanto você dá importância para os seus amigos, para a sua família? Eu acho muito importante. Então, faz o seguinte, vamos dar saúde 1, tá? Você acha importante quem? A família. Então, colocar 0. Então, a sua família é 10 vezes mais importante que a saúde. Seus amigos, mais um 0. Então, 100. Então, seus amigos são 100 vezes mais importantes que a sua saúde. E que mais? Não, meu carro, o meu brinquedo, então mais... Então, daqui a pouco, a gente tinha um monte de zeros, tá certo? E aí tinha 8 zeros. Opa! Quanto dá isso? Vamos colocar um cifrão aqui na frente. Puxa, eu tenho 10 milhões de dólares. Puxa, que legal. Vamos tirar 1. O que ficou? Um monte de zeros. Ou seja, a sua saúde, gente, é o bem mais precioso que você tem. É mais precioso que carro, família, amigos, emprego, etc. Você viu o que aconteceu com Steve Jobs? Morreu de câncer de pâncreas. O homem mais rico do mundo. E assim por diante. Atores famosíssimos morreram por quê? Câncer, etc. Você tem que preservar a saúde. E preservação da saúde começa desde 9, 10 anos de idade. É saúde física e saúde mental. Para quem quer saudável, as drogas não têm lugar, certo?
Então, gente, não se meta nisso aqui. Cresça de uma maneira saudável, faça esportes, estudem, brinque com os amigos, divirta com os amigos de uma forma sem drogas. É fácil, vocês vão ver que é muito. Nas festas das minhas filhas, com 16, 15, 16 anos, eram uma poucas festas que nunca teve uma gota de álcool. A filha falou assim, não vai ter ninguém aqui. Vieram todas e saíram assim, olha tia, ou tio, nunca me diverti tanto. E não teve uma gota de álcool. Não precisa de álcool, não precisa de droga, não precisa de cigarro para se divertir. Seja autêntico, seja você. E aos pais? É verdade, é muito mais importante você sentir aquela emoção careta, de cara limpa, na pele, na emoção, sem nenhum outro subterfúgio, né? Você tem a sensação plena de tudo que você fez, não é verdade? Não precisa ser claro. Artificializado, aumentado por uma droga. E para os pais? Exatamente. Os seus filhos, o bem mais precioso que vocês têm depois da sua própria saúde. Ele vai ser a extensão da sua vida. O sucesso dele é seu sucesso. E para ser bem sucedido, não pode usar doping. Droga é doping, ou seja, ele aumenta ou altera a capacidade de desempenho do seu filho, ou para negativo ou para positivo, tá certo? Você não pode criar um filho dessa maneira. Ele tem que crescer com plena saúde, e isso começa com medidas preventivas. Você precisa fiscalizar seu filho, você precisa acompanhá-lo, leve para a festa pela mão e volta à festa com a mão, até 18 anos de idade. Eu tenho filhas de 22 anos que vão para festas, a mãe e eu vamos buscá-las, com 22 anos, certo? Tá certo. E sabe, pensa que eles acham ruim? Que nada, eles adoram, porque eles sabem que amor que nós temos, a preocupação nossa com eles é amor, não é desconfiança, é amor, é cuidar bem das coisas que nós achamos importantes. E paz, é isso que você tem que dar para eles. E com isso eles sentem seguros, eles não sentem restringidos, eles não sentem confinados, eles sentem o quê? Protegidos. E é isso que tem que começar desde a mais tenra idade, não com 2, 3 anos apenas. Isso vai até eles entrarem e casarem, etc. para frente. E com isso Amor eu tenho certeza que você parar de ficar preocupado com a saúde e o bem-estar deles. Mas um golinho só não faz mal. Faz. É assim que começa. O veneno começa aos pouquinhos. Os venenos mais perigosos começam aos pouquinhos, sabia, Zedete? É claro. É assim. Veneno é veneno, não importa em que proporção. Exatamente. Mas eu vou morrer de qualquer jeito. Eu fumo porque o cigarro não... Todo mundo morre, eu tenho que ter um motivo para morrer. Você tem duas maneiras de morrer, né? Você pode morrer sem dor, ou você morrer com muita dor. Quanto sofrimento pode acarretar um enfisema de pulmão, quanta desgraça pode ter num câncer de pulmão, enfim, quantas coisas pode acarretar os seus atos hoje. Então, por que não evitar? Por que não ter uma vida saudável? Por que não ter as sensações, como nós acabamos de falar, como elas são, para que a gente possa sentir efetivamente o que elas são, né? Zedete, meus pais morreram, sabe como? Dormindo. Ai, que lindo. Eles foram dormir e não acordaram. Nem dor, nada. É muito melhor do que morrer num pronto-socorro ou no hospital, como você falou bem, com câncer de pulmão, câncer de pâncreas, envelhecido, com infarto agudo porque é causado pelo cigarro, certo? Com o cérebro totalmente alterado por causa de crack ou por causa de maconha, entende? Ou então para um hospital psiquiátrico, porque a pessoa ficou viciada em drogas. É muito mais tranquilo dormir, morrer cercado pelas pessoas que amam e de uma forma tão suave e tão plena. Essa é a diferença. Morrer saudável é melhor do que morrer com uma doença. Estamos falando, dando conselhos para que não se droguem, não fumem. Os pais que já têm os filhos drogados, têm solução? É a última pergunta. Olha, a última esperança... olha, eu sempre falo assim, a única coisa que nós não temos solução é a morte. Certo? Então, por mais que seja perdido, mais que seja viciado, ainda é possível a recuperação. É por causa disso que existem milagres, não é verdade? Então, nós temos que lutar até o fim. Eu fui médico de terapia intensiva, viu, bem no começo.
E eu tinha aquelas crianças que diziam assim, olha, tem 3% de chance de viver. E a gente lutava pelos 3%. E muitas vezes a gente conseguia reverter a situação. Então, pais, se você tiver um filho drogado, existe maneiras de recuperá-los. Mas vai implicar muito sacrifício, muita dedicação do seu tempo. E se você conseguir, sabe que é a maior satisfação do mundo. Eu consegui vencer a desgraça, consegui vencer a morte. Então não desistam. Existem, é possível recuperá-los. Mas sabe o que acontece? É melhor se você tivesse prevenido lá atrás. A dor e o gasto seria muito menor. É que eu tenho muitas perguntas aqui de mães desesperadas, dizendo se ainda conseguem recuperar os seus filhos. Eu estou à sua disposição. Quando você precisar, eu estou aqui sempre. Estou muito contente e honrado de ter participado. E eu também. E a gente tem aqui um carinho muito grande da Liliana Bonaiuti Leoto, dizendo que o senhor foi pediatra da Patrícia Leoto da Rosa. Que Olha, que delícia! Alô, todos! Elas te amam de paixão, que você é um excelente médico, a quem elas devem muito respeito e muita honra, assim como todos nós. Eu estou aqui, tá vendo? Ótimo, estou à disposição. Esse é só um, hein? Olha, eu tenho aqui milhares de carinhos, de beijos, de elogios, de muito amor para o seu trabalho, para a sua pessoa. Eu também lhe quero muito bem e quero agradecer esses momentos tão queridos, tão esclarecedores e peço a Deus que continue lhe abençoando nessa sua batalha, tá bom? Obrigado, eu agradeço ter mais a oportunidade que você me deu para falar com você e seus ouvintes. Foi uma hora que passou tão rápido, nem percebi que já passou uma hora. Nossa, nós nem sentimos, não foi? Então vamos repetir a dose, tá bem? Tá bom. Tá bom, então. Muito agradecida, um grande fim de semana, um grande beijo no teu coração e parabéns. Obrigado. Pela pessoa linda, obrigado por essa oportunidade. Eu tenho muito carinho por você. Querido. Obrigada, muito obrigada. Queridos ouvintes, nós nem sentimos essa hora passar, né? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram ligadinhos aqui conosco, Aline, Amanda, Cristina, Paula, Lalanda, nossa, muita gente, Denner, Neide, Ivone, Osvaldo, Luiz, Afonso, muita gente aqui mandando muito carinho e participando com a gente dessa uma hora que a Alcel Pro Saúde nos proporcionou. Então, a Alcel Pro Saúde sempre com você e aqui com a gente, estaremos juntinhos no próximo sábado, ao meio-dia em pontinho, com mais uma hora de muita informação, esclarecimento, medicina, especialidades para você saber como você vai poder usar o seu plano da Alcel Pro Saúde, agora com a Alcel Zap, aonde você encontra tudo com a carteirinha digital, promoções e o acesso que você vai ter muito mais fácil com o seu aplicativo Alcel, tá bom? Um grande beijo, um bom fim de semana, que Deus abençoe a todos. Até lá. Alcel Zap, o novo serviço da Alcel. Com o Alcel Zap, você pode agora encontrar o médico que você necessita e marcar sua consulta. A sua carteirinha Alcel passa a ser digital e estará na tela do seu smartphone. Você fica sabendo das promoções e campanhas preventivas promovidas pela Alcel. Com o aplicativo, você pode atualizar suas pendências cadastrais ou financeiras. Além disso, tem acesso ao botão antipânico, que dispara pedido de socorro e atendimento de emergência. Aplicativo Alcel, disponível para o sistema Android. Vá até a Google Play e baixe o aplicativo Alcel Zap. Alcel, uma empresa a serviço da vida e da saúde. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Showtime Web Radio.